Essa é uma daquelas histórias que parece ficção de tão assustadora. Em 1980, o Brasil era o segundo maior exportador de cacau do mundo, tudo graças à Bahia. O estado nordestino era o epicentro do país na produção da matéria-prima do chocolate. 60% do PIB baiano era representado pela cultura do cacau. Milhares de pessoas dependiam dessa fruta para ganharem a vida. Mas a partir de 1989, tudo viraria de cabeça para baixo depois de um dos maiores crimes já cometidos na história do Brasil. Nós não tivemos aqui uma crise, não. Nós tivemos aqui uma tragédia. Nós tivemos aqui um holocausto. A humanidade corre um risco de que isso seja repetido, seja no cacau ou seja em qualquer outra lavoura, porque não houve punição. Grandes fazendeiros que viviam como reis se viram falidos. Pequenos e médios produtores se viram endividados. Muitos, assolados pela depressão, acabaram tirando a própria vida. Eu fui dormir, acordei 7 horas do dia. Ai meu Deus, cadê Deodato? Deodato, comecei a chamar. Fui nos quartos, fui no banheiro, não achei em canto nenhum. Aí quando eu cheguei na porta do quarto, aí quando eu empurrei, ele já estava morto, pendurado. Os trabalhadores também se viram num beco sem saída e foram obrigados a ganharem a vida em outro lugar, montando favelas que nasceriam num período de 2, 3 anos nas cidades vizinhas do sudeste baiano. Milhares começaram a viver em condições miseráveis. A prostituição infanto-juvenil se alastrou junto com o crime e, consequentemente, a violência aumentou drasticamente. O mais inacreditável é pensar que todo esse desastre aconteceu de caso pensado. Uma sabotagem que destruiria toda a economia em volta da cacauicultura, que envolvia aproximadamente 3 milhões de pessoas. 93 municípios acabariam quebrados, 250 mil pessoas desempregadas e 30 mil fazendas falidas. Só que 17 anos depois do início da destruição, um homem abriria a boca e confessaria a autoria do crime. E a explicação que ele deu foi simplesmente surreal. Hoje você vai descobrir como aconteceu um dos maiores crimes de sabotagem na história do Brasil e entenderá por que isso contribuiu para tornar o estado da Bahia mais pobre e violento. Mas para entender exatamente como chegamos a esse ponto, precisamos voltar num período no qual o nosso país ainda era apenas uma colônia. O cultivo comercial de cacau se iniciou na Bahia em 1752, em Ilhéus, e desde então o plantio se expandiu e acontece por meio do sistema chamado cabruca. No sudeste baiano, as árvores que carregam o cacau crescem em meio à Mata Atlântica, e elas não recebem tanto sol, porque a vegetação nativa está presente. Tais condições são muito parecidas com as encontradas na Amazônia, de onde as primeiras sementes foram trazidas. Por isso o fruto se destacou no estado, pois no sul baiano a floresta em sombra é quente e úmida. Então, no ambiente perfeito, o cultivo do cacau prosperou e se tornou a principal fonte de riqueza e desenvolvimento da região. Do coração de Ilhéus a Itabuna, toneladas e mais toneladas de amêndoas partiam em navios rumo à Europa. O cacau virou sinônimo de riqueza, uma commodity disputada tão valiosa que alguns chamavam de ouro marrom. E com esse ouro ergueram-se palacetes, sobrados e casarões luxuosos, ainda fruto do trabalho escravo. Mas mesmo com a abolição da escravidão em 1889, escravos passaram a ser marginalizados e caíram num sistema conhecido como coronelismo. Na Bahia do século XX, a palavra de um coronel valia mais que a de um juiz. Esses fazendeiros de cacau não eram apenas produtores rurais, eram verdadeiros reis de suas regiões. Controlavam votos, decidiam eleições, mandavam e desmandavam em prefeitos e deputados. Seu poder econômico se confundia com o poder político. Esse poder foi conquistado ainda na época do Império, quando em 1831, para enfrentar as rebeliões que explodiam em algumas regiões do país e manter a dita ordem pública, o governo da regência criou a Guarda Nacional. No combate à onda de revoltas, deu aos poderosos de cada localidade do país uma patente militar e uma missão: formar um exército de homens para enfrentar os revoltosos. Seus oficiais eram os fazendeiros, pessoas influentes
com muitas terras e escravos. Os coronéis do cacau viviam em mansões e até então lidavam com escravos. Com a abolição da escravidão e proclamação da República, passaram a lidar com empregados. Para amenizar o clima de exploração que ocorria em muitas fazendas, às vezes promoviam festas luxuosas regadas a bebida importada, música e ostentação. Os trabalhadores rurais viviam presos a uma relação de dependência quase feudal, e seus poderes políticos, inclusive os votos de cabresto, eram delegados ao coronel. Não seria exagero afirmar que os coronéis possuíam poder de vida e de morte sobre a sociedade. Coronel Henrique Alves, chefe da jagunçada, ele disse, é quem mais tinha jagunço no sul. E para que era esse jagunço, senhor? Para que era? Para matar os outros. Era um mundo de abundância para poucos e de submissão para muitos. Tudo indicava um reinado eterno, mas o que parecia inabalável estava prestes a desmoronar, e não seria por obra do acaso. No final dos anos 80, um inimigo invisível começou a se espalhar pelas plantações, a praga da vassoura de bruxa. Ninguém sabia ao certo como ela havia chegado ali. O que se sabia era o efeito devastador: frutos imprestáveis, árvores condenadas, produção em colapso. Em menos de uma década, a Bahia perdeu mais de 60% da sua produção. Apesar do coronelismo ter perdido a força próximo da virada do século XIX, ele ainda existia. Cerca de 5% das fazendas eram formadas por grandes produtores. Pequenos e médios formavam a maioria, que faliram em massa. Endividados, quebrados, muitos mergulharam em depressão profunda, alguns chegando ao ponto de tirar a própria vida. Os coronéis, antes donos de fortunas, viram seus impérios ruírem. Muitos venderam terras por uma fração do valor, outros simplesmente abandonaram tudo. Essa região, nos bons tempos, era uma coisa ímpar. E os trabalhadores rurais foram forçados a se mudarem das fazendas. Migraram para cidades vizinhas, onde acabaram em barracos improvisados, sem saneamento, sem emprego e sem futuro. A ascensão virou decadência. O paraíso verde do cacau se transformou em um cenário apocalíptico. Mas havia algo ainda mais sombrio. A praga não era apenas uma tragédia natural. Era um crime cuidadosamente planejado. Investigações da PF, do Ministério Público Federal e da CEPLAC chegaram à mesma conclusão. A vassoura de bruxa foi introduzida de forma deliberada nas plantações da Bahia. Alguém trouxe a doença de áreas isoladas da Amazônia e espalhou nos cacaus baianos. Um ato de sabotagem que mudou para sempre a história econômica e social do Brasil. O documentário O Nó explicou em detalhes como fazendeiros encontraram centenas de vassoura de bruxa amarradas nos pés de cacau de suas fazendas. Mas o mais chocante não é o crime em si, é a impunidade. Apesar de anos de investigações, nenhum indiciado, nenhum julgamento, nenhum condenado. E então, em 2006, uma revelação sinistra apareceu. Luiz Henrique Franco Timóteo, em entrevista à revista Veja e na CPI do Cacau, confessou seu envolvimento direto. Ele admitiu ter participado da operação que trouxe a vassoura de bruxa para a Bahia. E mais, afirmou ter conexões com políticos influentes, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores. As acusações ligavam o crime não apenas a indivíduos isolados, mas uma rede de interesses políticos. Eu sou Luiz Henrique Franco Timóteo, fui um dos idealizadores da introdução da vassoura de bruxa na Bahia. Eu trouxe vassoura de bruxa em mais ou menos 250 a 300 ramos infectados e foi introduzida na fazenda de Luciano Santana, em Camaquã, e na fazenda de Chico Lima. Então a intenção era dar uma alternativa para isso. E qual foi a alternativa? Mostrar que a CEPLAC teria ainda função. E qual seria essa função? Combater a praga. Que praga? A praga mais violenta que tem, que é a vassoura de bruxa. E mesmo assim, nada aconteceu. As confissões ecoaram no vazio.
Ainda que em julho de 2006, a Associação de Magistrados da Bahia alegar em seu site que os indícios de que o PT estava envolvido na sabotagem eram fortes e consistentes, os promotores do Ministério Público da Bahia acabaram pedindo arquivamento do caso poucos meses depois, alegando fragilidade das provas e prescrição dos crimes supostamente praticados. Alguns suspeitavam que tudo fazia parte de uma operação psicológica com a intenção de manipular a opinião pública. Ou seja, para muitos, Luiz Henrique não passava de um bode expiatório ou um testa de ferro. Tirando as suposições de lado, enquanto os culpados de sabotagem se mantinham impunes, quem realmente pagava o preço era o povo. O impacto social da tragédia foi brutal. Mais de 200 mil empregos desapareceram, trabalhadores rurais sem alternativa migraram em massa para as grandes cidades em busca de sobrevivência. Favelas se multiplicaram em Ilhéus, Itabuna e cidades vizinhas. A criminalidade disparou, o tráfico encontrou terreno fértil e a prostituição se espalhou como cicatriz permanente da tragédia. O sul da Bahia, que antes era retratado como um cenário de prosperidade, virou um território marcado pelo trauma. Um trauma que não se limitava às estatísticas econômicas, mas que se refletia no rosto e no corpo de milhares de famílias. Décadas depois, agora mesmo em 2025, produtores de cacau conseguiram no governo perdões bilionários de suas dívidas. Por muitos anos, eles na verdade foram tratados como culpados e devedores de créditos que tomaram em 1995, quando o governo federal tentou, junto com a CEPLAC, aplicar um programa de recuperação dos cultivos na época. Porque o cacau tinha que ser eu e os cacaucultores tinham que pagar. Quem tem que sustentar a CEPLAC era o governo. Essa é a minha posição. O plano de recuperação, além de não ter tido o resultado esperado, ele ainda agravou a situação de endividamento. O Brasil nunca mais recuperou a posição de potência mundial do cacau. Até hoje, ninguém foi responsabilizado. O sul da Bahia sempre viveu cenários ambivalentes: prosperidade, pobreza, emprego, desemprego, dignidade e escravidão, inclusive nos dias atuais. A Bahia produz 45% de todo o cacau do Brasil. Mesmo assim, parte da população rural não tem o básico para sobreviver. Na região de Ilhéus, 44% das famílias vivem com até meio salário mínimo por pessoa. Os auditores comprovam: o trabalhador está em condição análoga à de escravidão. Atualmente, multinacionais como a Mars planejam tornar a Bahia novamente um lugar proeminente no cultivo e exportação de cacau. Muitos enxergam os planos com bons olhos e alguns críticos não. Mas o fato é que a vassoura de bruxa foi muito mais do que uma doença. Foi um soco no estômago contra uma cultura inteira. Cultura econômica, social e humana. E esse provavelmente seja o aspecto mais perturbador dessa história. O crime perfeito não foi um assassinato, mas a destruição planejada de uma riqueza nacional que brotava da terra e sustentava milhares de pessoas. E quando o poder político e econômico se unem, nem mesmo a verdade é capaz de trazer justiça. Fala pessoal, Marcos aqui. Esse caso é muito pouco comentado e eu quis trazer esse tema para o canal porque é bom a gente ter consciência do que acontece no nosso país, independente se a gente mora em outro estado em que um crime bizarro como esse aconteceu. Infelizmente, nosso país é assolado de sabotagem como essa em vários aspectos. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Um abraço e até o próximo vídeo.